Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Eu vou perguntar quem está feliz, porque o ser humano ele precisa, há uma necessidade de estar feliz, né? Estamos vivendo num mundo doloroso, num mundo de aflição, mas nós precisamos continuar andando. Amém? Louvo a Deus pela vida dos pastores. Fica até meio tímido aqui na retaguarda, né? O pastor Jackson, o Romário, o presbítero Edson trouxe uma palavra abençoada nessa noite. Tem mais irmãos, a pastora Cecília que fez o convite. E estamos aqui, né, irmãos? Glória a Deus. E eu sempre digo que é necessário ter uma palavra para a igreja. Aleluia. Porque a igreja vem para poder receber algo. Ninguém sai de casa só para ir bater cartão na igreja ou para ir desfilar. Eu vou para a igreja porque a gente precisa levar algo e trazer algo. E quando nós levamos algo para casa é porque Jesus nos dá. Mas há uma necessidade de nós entregarmos algo para o Senhor, a adoração, né, que abrange em todos os aspectos, glória, aleluia, a oferta, a tua presença. Isso é muito importante. Abra a tua Bíblia, aproveitando que você está de pé, lá no livro de Mateus capítulo 14. Louva a Deus pela vida da missionária Sueli, do teu esposo, Diácono Valdemir. Hoje está acompanhado da sua filha Sulimara, né? E no final do culto eu quero ver ela louvar a Deus juntamente com a sua mamãe, a missionária Sueli. Aleluia. Mateus capítulo 14, a partir do verso 13. Mateus 14, a partir do 13. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus capítulo 14, a partir do 13. Diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, o seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de uma íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximou dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada, e a multidão, diga a ela para que vá pelas aldeias e comprem comida. Jesus, porém, disse: não é necessário, não é certo que eles vão dar de comer. Então lhes disseram: não temos nada senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traga aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partiu os pães, dando aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram, e levantaram 12 pedaços, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia aquela multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ele ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Amém? Podem sentar, glorificando a Deus. Aleluia. Pastor Siqueira, de novo essa mensagem. Mas eu creio que o nosso Deus ele vai falar diferente nessa noite. Ele não te trouxe aqui apenas por trazer, né? E quando o pastor Romário falava, faltou alguns irmãos. Aleluia. Mas era você que era para estar aqui nessa noite. Glória a Deus. E é interessante, irmãos, porque a situação que Jesus estava depois que ele soube da morte do seu amigo João Batista, foi degolado, levaram a cabeça dele num prato diante de uma festa onde estava
centenas de convidados importantes. Herodes estava ali, Herodias, a esposa, e foi levado, porque João Batista sabia dos pecados que estavam acontecendo naquele lugar. Foi dito aqui nesta noite, porque às vezes alguém quer calar você, alguém quer parar você. E João Batista, ele morreu. E Jesus, sabendo daquela situação, então ele resolve sair dali. Mas a multidão que estava onde ele estava, não é onde o pastor, o apóstolo, o bispo, o padre estava, era onde Jesus estava. Tinha uma multidão. E como saber onde Jesus está? A Bíblia diz: clama a mim e eu responder-te-ei. Aonde você busca a presença de Cristo, Ele está. Onde tiver dois, Jesus já sabia até do marido e da mulher, onde tiver dois ali orando, ao levantar, ao deitar, estiver falando de Jesus, Ele está presente. Clama a mim, eu respondo. Aleluia. E ele chega numa situação onde o povo tinha vontade de ver ele. Primeiro, pela necessidade de comer, a física. Segundo, de ser curado. Mas estava onde Jesus estava. Aleluia. E ele resolve sair dali para outra banda, vai para um outro lugar, e o povo chegou primeiro lá. Aqui é diferente, né, irmãos? Aqui, quem chega primeiro são os pastores, aí depois, se der, chega as ovelhas, os membros, os obreiros. Mas lá não, chegaram primeiro. Eles tinham sede de conhecer Jesus de perto. Aquela sede que nós tínhamos quando éramos novos convertidos, queríamos sentar na primeira cadeira da igreja, chegávamos para ler salmos, tinha o prazer de entregar panfleto, de fazer visita. Hoje, irmãos, hoje nós vamos para o culto, porque se a gente não for, a gente vai ser chamado a atenção. Hoje a maioria das pessoas estão dentro da igreja forçado, não vem pelo querer, não vem pela vontade própria, não vem pela adoração, vem porque acostumou. Está na segunda-feira na igreja, no sábado, na sexta, acostumou. E na presença de Deus nós não podemos acostumar, nós temos que adorar, temos que ir para a igreja para adorar o Senhor na beleza da tua santidade, independente do que está faltando na sua mesa, independente do que está acontecendo na sua vida, porque é Ele que vai trabalhar na sua vida, não é você que vai trabalhar naquilo que Ele tem dado como arma e como dons para você. E chegou uma situação de alguém chegar para ele e dizer: olha, essa multidão está aí, ó, manda embora, porque eles estão com fome e aqui não tem comida para todo mundo. Mas da bondade de Jesus, no amor de Jesus, ele disse: não, o que vocês têm aí? Nós temos uns pães aí, uns peixes. Interessante, né, irmão? Naquela situação, é a mesma coisa que perguntar aqui, ó, o que alguém tem para comer aqui? E eles tinham peixe, tinham alguns pães ali. E ele pediu que sentasse aquele povo. Agradeceu ao Pai. Você agradeceu o almoço hoje ao Pai? Você reparou, irmãos, que ultimamente a gente anda tão ansioso que a gente senta para comer, come que nem um porco, levanta, não agradece pela comida, né? Não agradecemos quando levantamos. Pastor, estou falando comigo, irmãos, tá? A gente não agradece a Deus pelo sol, pela chuva, pelo vento, pelo frio, não é? Não agradecemos por ter um lugar para congregar. Verdade, Jesus.
Não agradecemos pelo serviço que nós temos, porque nós achamos que ganhamos pouco. Não agradecemos por nossa casa, porque há uma intenção no coração de querer um palacete. Mas tem muitos que estão no palacete e gostariam de ter a alegria, a felicidade que você tem e não dá valor para uma obra. Glória a Deus. E não tem coisa melhor, irmãos, do que entrar para esse exército de Cristo. Porque é aquilo que eu sempre prego: você não vai entrar no céu porque você quer, é porque é o querer de Jesus na tua vida. Porque se fosse assim, nós escolheríamos ser salvo ou não. Mas não é. É Jesus que escolhe aquele que Ele quer salvar. Pastor, não estou entendendo nada. O camarada passa 30 anos dentro da igreja. Aí numa noite ele resolve abandonar a igreja e morre. Perdeu a salvação porque não tinha um chamado de Deus. Ele não era escolhido. Ele apenas era um dos tais. Mas tinha possibilidade de ser salvo? Tinha. Mas ele não podia ter saído. E Jesus, então, aquela multidão come e sobra. Tanto sobrou pão quanto sobrou peixe. E Deus, o nosso Jesus, Ele pede que ajunta aquilo lá para não desperdiçar. E a Bíblia diz, irmãos, que todos comeram e ficaram satisfeitos. E era quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então era uma multidão muito grande. Em outras versões, em outros livros, fala que ele separou de 100 em 100. E às vezes a gente começa a pensar: como que era aquele peixe? Quanto mais ele tirava o peixe, mais o peixe crescia. Porque da mesma forma que apareceram os pães e os peixes, começou a aparecer algo que cada um levava ali e estava naquele lugar. Você já foi convidado para algum lugar que é o junto da panela? Ou leva o refrigerante, ou tu leva o pão, ou tu leva a carne, ou tu leva isso, e sobra comida. Sobra. E quando ele sai dali, olha o que ele diz: e logo ordenou novamente Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e passasse adiante para outra banda, enquanto ele estava despedindo a multidão. Eu já preguei isso aqui nesta igreja. Eu já preguei. A obrigação do pastor, da pastora, do responsável, aleluia, é entender, é compreender a ovelha. Porque hoje, irmãos, a maioria dos ministérios está sendo mais tribunal do que um hospital. É mais fácil condenar, mandar para o inferno. Estão fazendo papel já no juízo final, como foi dito aqui pela missionária nesta noite, do que um hospital para acolher. Quando nós chegamos no hospital, nós queremos um bom atendimento, queremos uma atenção, e o primeiro remédio é o bom atendimento. Mas quando você vai para o hospital, que lá na portaria já tem uma enfermeira de mal com a vida, trata você mal, da ignorância, e vem o médico, nem olha para você, já vai receituando algo, não dá liberdade para você falar, você sai pior do que você chegou. Mas quando tem alguém que te recebe com carinho, então você já começa a sentir uma melhora. Você já começa a sentir uma melhora no teu corpo. E ele teve esse carinho, esse cuidado de conversar com aquela multidão. E ele despediu e subiu para orar ao monte. E chegando já à tarde, estava ele só ali, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Por quê? O vento era contrário. Pastor, o senhor já pregou isso aqui nesta igreja já, mas o Senhor me levou para um outro caminho nessa noite. Glória a Deus. Eu estava essa semana no meu trabalho
E comecei a pensar sobre este barco, que até há um desafio muito grande da física, porque como que algo fica sobre as águas, uma pequena embarcação, mas que este barco, ele, se você não souber remar, ele fica fazendo volta. E existe hoje até uma carteira para navegação. Existe hoje uma formação para condutores de barcos, principalmente os de pesca. E o barco que simboliza a vida hoje do cristão, às vezes está vivendo a condição que esses discípulos estavam. Estava sendo açoitado, as ondas batiam naquele barco, ao ponto de eles sentirem medo. E de repente você está vivendo esta situação porque o teu barco está sendo açoitado pelas dificuldades da vida, pelos problemas da vida, pela enfermidade. Aleluia, Deus! Pela perseguição. E o barco então ele começa a ir de um lado para o outro, e começa a bater no barranco e vai para o outro barranco, quase vira. Mas você está ali com medo, assustado. Talvez perdeu os remos, talvez perdeu a direção. E eles estavam vivendo aquela situação, mesmo sendo conhecedores da arte de pescar. Eram profissionais, entendia de vento, de lua. Mas eles sabiam que não era um vento qualquer que estava batendo ali sobre eles. O vento era muito forte. E a Bíblia afirma que Jesus, então, ele já de madrugada começa a andar sobre as águas e ir de encontro aos seus discípulos. E eles começaram a assustar, vendo aquele vulto em cima das águas. Mas tinha um homem corajoso lá dentro, chamado Pedro. E Pedro então, muito audacioso, ele diz: olha, mestre, se é o Senhor mesmo, eu vou até aí.